Uma temporada, 6 episódios e uma história que com certeza você já ouviu por aí. Essa é a mais nova série ou minissérie francesa da Netflix, O Bosque. Depois de muitas indicações de vocês, eu resolvi assistir O Bosque, que conta a história do desaparecimento de uma adolescente em um bosque em uma daquelas cidadezinhas típicas de interior dos Estados Unidos, e toda a trama gira em torno dessa investigação. O que eu falei no início de ser uma história que com certeza você já ouviu falar é devido ao fato de ter uma premissa nada inovadora. A história de alguém que desaparece em um bosque ou em uma floresta. Eu obviamente não vou dizer o final, mas o que eu posso dizer aqui pra vocês é que assim como a história, assim como a premissa, o final não é nada demais, nada chocante, então eu posso afirmar que a série inteira, tanto a história quanto o final, não traz realmente nada de inovador. Vamos comparar? Dark tem a mesma premissa, pessoas desaparecendo numa floresta, mas o desenrolar, a história por trás é totalmente diferente das outras histórias com essa mesma premissa. Consegue inovar completamente, coisa que não acontece em O Bosque, porque a todo momento durante a série eu ficava fazendo essas pequenas comparações com Dark, não tinha como. Totalmente diferente o desenrolar, até a fotografia, assim, completamente diferente, mas não tinha como não comparar. Isso dela não trazer nada inovador faz com que a série automaticamente seja ruim? Não. O problema nisso é que a gente quer coisas diferentes, principalmente nesse meio do terror e do suspense, onde as coisas já costumam ser muito previsíveis. Então, a minha opinião em relação à história em si, como um todo, desfecho, desenrolar tudo, é que ela não é ruim, e sim fraca. É difícil dizer se trata de algo sobrenatural ou não, e isso é, digamos assim, arrastado até lá no final. Até o final você não sabe exatamente se trata de sobrenatural ou não. E é claro que isso é proposital para fazer com que o final seja uma surpresa para você. No desenrolar da série estava me deixando nervosa, eu fiquei com raiva deles não exporem logo do que se tratava, né? Mas depois eu me liguei que isso poderia ser uma coisa boa porque, né, eu gosto de um final surpreendente e de não conseguir adivinhar o final. Esse é o melhor tipo de final, aquele que você não consegue adivinhar. O problema nisso tudo é que nessa de querer embolar a sua cabeça em relação a isso, eles acabam deixando algumas questões não muito bem resolvidas. Questões essas que foram importantes para o desenvolvimento da série. Então, essas questões acabam ficando somente como uma forçação de barra para as coisas acontecerem. E para quem viu a série, eu estou me referindo a um certo animal. Eu não quero dar spoiler pra ninguém, eu nem vou dar spoiler pra ninguém, mas eu precisava falar isso porque quem viu a série vai entender, quem não viu não vai entender. Mas tem uma certa questão que é o que leva a gente a descobrir certas coisas que não ficou bem explicada. Sabe quando em um filme de terror os personagens são forçados basicamente a serem muito burros para fazer com que as coisas aconteçam com eles? Em O Bosque é basicamente o contrário. Alguns personagens ganham uma inteligência estranha demais, eu poderia dizer até uns superpoderes para fazer com que as coisas andem, para fazer com que a história aconteça e as pessoas descubram o que está por trás, consigam movimentar o mistério. Então isso acaba ficando uma barra forçada demais, porque esses poderes de tais personagens, essa inteligência, entre aspas, acaba ficando sem explicação. E a gente acaba ficando com aquele sentimento de, pô, assim é mole, né? Isso foi um ponto muito negativo pra mim. Eu não gosto de ver barra sendo forçada para as coisas acontecerem ou para as coisas se resolverem. Fica chato de se ver. Mas a série tem pontos positivos, claro. Tanto que muita gente gostou da série. Tem algumas atuações legais, os personagens são bem construídos. Claro, não todos os personagens, e sim somente aqueles que precisam ser bem construídos. Nisso que eu falei da construção de alguns personagens, um em específico ganha um destaque porque ela tem uma subtrama só pra ela dentro da série, que é a Eve, que é uma professora no colégio. Ela chegou na cidade quando criança, ninguém sabe de onde ela veio, nem ela mesma sabe do passado dela, ela não se lembra de nada. E dentro da série, ela tem toda uma história que gira ao redor dela mesma. Ela ajuda na investigação, mas ela tem essa história dela por trás, que ao mesmo tempo que ela vai ajudando a descobrir as coisas da investigação, ela consegue descobrir mais sobre o seu passado e a ligação que isso tem ao desaparecimento da Jennifer. A Eve, então, com certeza a personagem que ganha mais destaque na série,
apesar do desaparecimento não ter nada a ver com ela em si, mas ela ganha esse grande destaque por causa da história dela. A série consegue te prender e te instigar, mas em alguns momentos ela fica meio monótona, o que também é uma coisa meio chata de se dizer, porque afinal é uma minissérie, tem somente 6 episódios, não tem tempo para ser monótono, tinha que ser o tempo todo, né? Em resumo, o que eu achei da série é que ela fica bem ali na média mesmo. Nada que chame tanta atenção, mas nada ruim também. O que fez a nota dela descer um pouquinho pra mim, na verdade, foi o final, que eu esperava algo a mais e pra mim não foi uma coisa tão surpreendente assim. Tinha que ser, porque a partir do momento que a história já é alguma coisa tão batida, pelo menos no final você tinha que dar uma incrementada, fazer alguma coisa diferente. E como eu falei pra vocês, o final também não tem nada de diferente, não traz nada de inovador. Então ficou mais do mesmo pra mim, sabe? Mas muita gente gostou, quem sabe você goste. Comenta aqui embaixo pra mim também se você já assistiu, qual é a sua opinião em relação à série. Fala se eu tô sendo muito chata em relação à série, será? Quem sabe? Mas pra mim é isso, ficou bem ali no mediano, não entrou pras minhas séries favoritas, longe disso, mas também não entrou para as séries que eu falo não assista. Se inscreve aqui no canal que eu tô sempre trazendo as novas séries da Netflix, principalmente se for no tema suspense, terrorzinho. E me segue lá nas redes sociais que lá eu sempre aviso quando sai um vídeo novo. Beijinhos e até a próxima.